Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a primeira aula do nosso módulo 2, né, da disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear. Nesse módulo 2, nós vamos estudar o conceito de espaços vetoriais. Bom, nessa primeira unidade, a ideia é trabalharmos com espaços e subespaços vetoriais reais. Começando, portanto, com a definição, nós vamos dizer que um conjunto não vazio, ele é um espaço vetorial sobre R, né, um espaço vetorial real, quando estiverem definidas nesse conjunto duas operações. A primeira nós vamos chamar de soma de vetores, e a segunda nós vamos chamar de multiplicação por escalar. Na prática, isso significa o quê? Que esse conjunto não vazio vai ser um espaço vetorial se, primeiro, para começar, eu conseguir somar os elementos, né, os vetores, ou subtraí-los, e eu conseguir multiplicar números reais por ele. Tenha sempre em mente a ideia do R3, né, o espaço euclidiano que nós trabalhamos nas aulas passadas. Então, esse é o nosso primeiro modelo de espaço vetorial que nós vamos ver futuramente aqui. Esse seria nosso protótipo, né? E é claro, além disso, além de possuir essa soma e essa multiplicação por escalar, esse conjunto ele vai ser um espaço vetorial se forem satisfeitos aí os seguintes axiomas, né? 8 no total. O primeiro diz respeito à comutatividade da soma, ou seja, somar o vetor U com o V é a mesma coisa que somar o V com o U. A segunda aí, a associatividade da soma, né? Tanto faz a ordem aí que eu faço a soma. E vai ter que existir um vetor nulo, que eu estou chamando aqui de O, tal que esse vetor nulo ele não altera a soma com qualquer outro vetor. E para cada vetor, aqui na quarta propriedade, né? Para cada vetor U, deve existir um que eu chamo de menos U, com a propriedade de que, quando eu somo esse U com o menos U, isso resulta no vetor Ozinho lá, que é o vetor nulo, né? Existe aí uma associatividade com relação à multiplicação por escalar, e essas outras, as duas propriedades aqui diz respeito a distributividades das operações de soma com o produto por escalar, e por fim, né, é claro, o 1 aqui como sendo o número real 1, quando eu multiplico pelo vetor U qualquer, isso não altera o vetor que eu estou fazendo essa operação. E como eu já adiantei, né, o exemplo mais importante de espaço vetorial é o próprio R, né, munido das suas operações usuais, né, de soma e multiplicação. E é claro, né, considerando ele como um protótipo, eu chego à conclusão de que um Rn qualquer é um espaço vetorial, né, munido das seguintes operações definidas. Aqui, pessoal, é simplesmente uma generalização do caso do R3, né? No caso do R3, eu tinha o n aqui do Rn igual a 3, então cada elemento do R3 tinha, portanto, 3 coordenadas. Aqui eu estou fazendo um n qualquer, ou seja, um elemento desse espaço é uma ênupla, né, um conjunto aí de n coordenadas, né, de forma que somar dois elementos é somar coordenada a coordenada. E multiplicar por número real é multiplicar esse alfa aí, coordenada a coordenada. E eu aconselho que vocês verifiquem que, com essas operações aqui definidas, esse conjunto Rn aqui, assim como o R do exemplo anterior, constitui um espaço vetorial, né? Mediante a satisfazer essas 8 propriedades anteriores aqui. Também um exemplo muito importante é o exemplo das matrizes, né? Objeto que nós trabalhamos bastante aí nas aulas anteriores. E considerando, portanto, M vezes N, aí, o conjunto das matrizes de ordem M por N, isso é um espaço vetorial real quando eu estou considerando a soma de matrizes usual, que nós já definimos, e a multiplicação de matriz por número real, né? Que vai ser, no caso, a multiplicação por escalar. E verifique, né, também que isso satisfaz aquelas 8 propriedades listadas. Um exemplo, talvez um pouquinho mais novo, é o conjunto dos polinômios. O que é um polinômio? Um polinômio, em geral, é uma soma, né? Da seguinte forma, né? Um polinômio na incógnita que x, né, vai ser a0 mais a1x mais a2x quadrado mais a3, até a n xn, onde n, nesse caso aí, é o grau desse polinômio, né? Eu estou chamando de P subíndice n de R ao conjunto de todos os polinômios que possuem grau no máximo n. Então, todos os elementos aqui desse conjunto têm grau menor ou igual a n. E é claro, né, com coeficientes reais, ou seja, cada um desses AIs aqui são números reais. Quando eu considero as operações usuais de soma de polinômios e de multiplicação de polinômio por número real, esse conjunto aí torna-se, portanto, um espaço vetorial.
De forma mais precisa, né, o que acontece, como que eu faço a soma de polinômios? Bom, considere P, esse polinômio aqui, P de x, e Q, esse polinômio aqui, Q de x, né? P tem coeficientes A's, né, A0, A1 até AN, e o Q tem coeficientes B's, B0, B1 até Bn. E alfa, um número real, né? Primeiro, a soma de P com Q, eu vou olhar coeficiente aqui de grau zero, o A0 e o B0, somo eles. Coeficiente de grau 1, A1, B1, somo eles e vezes x. E assim por diante até os coeficientes associados aí ao x elevado a n. E, de forma bastante semelhante, multiplicar um polinômio por um número real é simplesmente multiplicar o alfa, né, no caso, por cada coeficiente aqui, por cada pedacinho aqui desse polinômio, ok? E no caso particular, né, eu tenho um polinômio que eu chamo de polinômio nulo, que é o polinômio onde todos os coeficientes são iguais a zero, que de fato é a mesma coisa que o número zero, né? Haja vista que 0 mais 0 vezes x mais 0 vezes x quadrado mais até 0 vezes x elevado a n, isso resulta de fato no número zero. E é claro que, dado um polinômio p, o menos p é o polinômio cujos coeficientes é o oposto dos coeficientes do polinômio p original. Ou seja, se p é esse polinômio aqui, quem é o menos p? É o menos a1 x até o menos an x elevado a n. Nós podemos definir ainda uma nova operação num conjunto e perguntar se o resultado ainda é um espaço vetorial. Porque, veja bem, a ideia é deixar o contexto da álgebra linear um pouco mais abstrata. Tudo aquilo que nós trabalhávamos antes com vetores, com desenhando as flechinhas, tudo mais no R3, a ideia é que nós possamos generalizar isso para um conjunto que muitas vezes não é possível enxergar geometricamente, pelo menos a princípio, né? Veja bem, nós acabamos de falar que o espaço dos polinômios é um espaço vetorial, mas como que nós desenhamos um vetor que é um polinômio, né? Em geral, isso fica um pouquinho difícil de visualizar a princípio. Mas veja bem, se eu considero um conjunto qualquer aí, que já é um espaço vetorial, será que é possível definir uma nova operação de forma que ele seja um espaço vetorial? A ideia é que sim, às vezes é possível, mas tome muito cuidado que quando eu defino uma nova operação, é preciso verificar se essa operação ainda satisfaz os axiomas de espaço vetorial da primeira definição. Por exemplo, veja bem, vamos considerar em R2, né, o espaço aí é bidimensional, né, o espaço plano aí, né, com a multiplicação por escalar usual, ou seja, multiplicar alfa por um vetor xy é simplesmente alfa x, alfa y, e vamos definir uma nova operação de soma. Eu estou chamando de estrelinha aqui. Ó. O que essa nova operação faz? Ela pega o seguinte, ó. Ela olha para o x1, x2, y1, y2 e faz o seguinte. Para a segunda coordenada, que é o x2 e o y2 aqui, eu somo. Então é normal, convencional. Agora, na primeira coordenada, eu deixo zero. Essa é uma definição, eu estou definindo dessa forma. E eu pergunto, será que com essa operação, esse novo espaço é um espaço vetorial? Bom, eu vou verificar que não. Por quê? Olha só. Por um lado, como a multiplicação por escalar ela é usual, perceba que 2 vezes o vetor 1, 1 é simplesmente 2, 2. Né? Multiplico 2 por 1 e 2 vezes 1 aqui. Ok. Agora, de forma semelhante, perceba também que o 2 é a mesma coisa do que 1 vezes 1. Se isso daqui satisfaz aquelas propriedades de distributividades, né, se isso é um espaço vetorial, isso deveria ser igual a 1 vezes o vetor 1, 1, mais 1 vezes o vetor 1, 1. Ou seja, 1, 1 mais 1, 1. Onde esse mais aqui, ó, é essa operação de estrelinha que eu defini, uma operação nova. Só que o que a operação mais ela faz? Ela pega as segundas coordenadas e soma, resultando no 2 aqui, e na primeira coordenada ela coloca o valor 0. Note, portanto, que ó, deu resultados diferentes, portanto, isso não pode ser um espaço vetorial. Então, em geral, verificar que é um espaço vetorial é verificar as 8 propriedades, e se você está desconfiado de que qualquer operação, o conjunto em questão não é um espaço vetorial, você precisa verificar qual das propriedades que não se verifica. Né? Nesse caso aqui, nós já verificamos. De forma geral, né, se vier um espaço vetorial, então é fácil perceber que sempre que eu multiplicar um número real pelo vetor nulo, né, por esse vetor que eu estou chamando de Ozinho aqui, isso vai ter que produzir o vetor nulo, né?
o vetor nulo não vai ser alterado pela multiplicação. E se, por outro lado, eu multiplico um vetor qualquer pelo número real zero, então isso produz o vetor nulo. E, de forma associada com essas ideias aí, perceba que alfa U vai ser igual ao vetor nulo se e somente se ou alfa ou U for igual a zero, né? Não tem como uma multiplicação de dois elementos aqui, de um número por um vetor, resultando num vetor nulo, sem que pelo menos um desses elementos seja igual a zero. E se eu fizer, por último aqui, o menos alfa, né? Um número real menos alfa vezes o vetor U, isso é a mesma coisa do que menos alfa U, que é a mesma coisa do que alfa vezes menos U, onde esse menos U é o oposto do vetor U original. Muito importante, né, no que talvez faz esse trabalho, deixa esse trabalho de estudar espaços vetoriais muito mais prático e útil, né, para os propósitos, é perceber que essa linearidade faz com que seja muito fácil de trabalhar com equações em geral em espaços vetoriais. Porque, veja bem, se beta, alfa 1, alfa 2, até alfa n são números reais e o 1, o 2, o n são vetores no espaço vetorial V, então quando eu multiplico o beta por essa combinação aqui de vetores, ou seja, alfa 1, o 1 dá um vetor, alfa 2, o 2 dá outro vetor, até alfa n, o n dá um vetor. Somo todo mundo, dá outro vetor. Multiplica tudo isso por beta. Isso é a mesma coisa, né, que olhar para o beta multiplicando por toda essa soma aqui, mas é a mesma coisa do que olhar para o beta distribuindo aqui, ó, por cada pedacinho. Ó. Distribui aqui, né, que é esse trecho aqui que eu escrevi. Ou seja, né, isso é a mesma coisa, né, em linguagens diferentes aqui, dessa soma. Então, isso faz com que seja muito prático, né, trabalhar com esses espaços vetoriais. Por exemplo, né, imagina que eu estou trabalhando no espaço vetorial de matrizes. Eu considero A matriz com essas entradas aí, B a matriz com essas outras entradas, né, matrizes de ordem 2 por 2 aí. Podemos resolver uma equação agora num conjunto de matrizes. Veja bem, 3A menos 2b mais ab igual a x. Quem é x nessa história toda? Bom, 3 vezes a eu sei como é que eu faço. Eu multiplico o 3 aqui por cada entrada da matriz, obtenho uma nova matriz, né, que é essa matriz que está aqui embaixo, o menos o 2 também eu multiplico aqui de forma semelhante, e aqui eu faço o produto das matrizes. Obtendo, portanto, esses resultados aí. Você fique à vontade aí para verificar os cálculos aí dessa conclusão, né? Então, chegando à conclusão de que o X é essa matriz aqui, ok? Nós dizemos que um subconjunto de um espaço vetorial V, ele é um subespaço vetorial quando, primeiro, o vetor nulo está em W, sempre que eu tenho dois vetores, a soma desses dois vetores de W, ele ainda continua em W, e dados U, um vetor de W, e alfa, um número real, o produto de alfa por U está em W. A ideia, em geral, é a seguinte. Eu tenho um espaço vetorial V, né, um espaço grande, e eu tenho um subconjunto lá dentro. Eu estou chamando aqui de W. Quando que esse espaço aqui vai ser ele mesmo um espaço vetorial com as operações herdadas de V? Bom, quando eu verificar aqui, sempre que dois elementos estiver aqui dentro, a soma entre eles ainda vai estar aqui dentro, e quando eu multiplico por escalar, né, qualquer elemento aqui de dentro aqui, de W, o resultado ainda está em W. Então ele é fechado para as operações de V. Por exemplo, né, considere aí W o espaço vetorial descrito da seguinte forma. Ele é o espaço vetorial dos elementos do R2, onde a primeira coordenada é um x, né, e a segunda coordenada é sempre nula. Isso é um espaço vetorial, um subespaço vetorial do R2. Por quê? Veja bem, o zero está lá dentro, porque o zero é simplesmente um vetor, né, a origem, né, um vetor que tem entradas, coordenadas 0, 0. Portanto, é um elemento de W. Note que se U e V são elementos de W, ou seja, U é dessa forma e V é dessa forma, né, com a segunda coordenada nula, quando eu somo U com V, isso produz ainda uma segunda coordenada nula, né, porque vai ficar 0 mais 0. Então, portanto, a soma ainda está em W. E de forma semelhante, note que multiplicar por escalar um elemento de W ainda resulta num elemento de W. Portanto, né, por essa verificação simples aí, W é um subespaço vetorial do R2. Agora veja, vamos trabalhar com um exemplo de conjunto que não é subespaço.
considerar, por exemplo, esse conjunto U aí como sendo os elementos do R2, tal que a segunda coordenada é sempre maior ou igual a zero. Olha só, a segunda coordenada é sempre maior ou igual a zero. Geometricamente, esse conjunto aí, ó, é toda essa parte de cima aqui do plano cartesiano. Ó. Todos os elementos aqui de cima, pintados aí em cinza. Note que U não é um subespaço vetorial de R2. E como que nós podemos verificar isso? Por exemplo, ó, pega o vetor 0, 1, que está pintado de azul aí. Note que o menos 1 vezes o 0, 1 aí é o vetor de coordenadas 0, menos 1, que está pintado de vermelho aqui embaixo. E esse vetor não está em U. Portanto, esse espaço U aí, esse conjunto U, não é fechado para a multiplicação por escalar. E, portanto, não pode ser um subespaço vetorial. Considerando agora aquele exemplo de espaços vetoriais de polinômios, perceba que sempre que o m for um número menor do que o m menor do que o n, então P de m, né, o espaço dos polinômios de coeficientes no máximo m, é sempre um subespaço de P de n. De fato, né, basta perceber que o zero é um polinômio de grau zero, né, portanto ele está em qualquer conjunto de polinômios aí, de qualquer ordem. Se o P é dessa forma e o Q é dessa forma, a soma vai continuar sendo um polinômio de grau no máximo m, né? Como está dando para perceber aí. E a multiplicação por escalar claramente não altera o grau aí do polinômio. Portanto, ainda continua fechado aí para soma e para multiplicação por escalar. Então, portanto, isso é verdade. Considerando W1 e W2 subespaços de um espaço vetorial V, nós definimos o que nós vamos chamar de soma de dois subespaços, que é o conjunto de todos os vetores V's que podem ser escritos como uma soma de W1 e W2, onde o W1 está em W1 e o W2 está em W2. E nós afirmamos que isso é um subespaço vetorial do espaço V. De fato, basta ver que como W1 e W2 eles são subespaços vetoriais, então o zero pode ser escrito como 0 mais 0. Né? Então, o zero está lá dentro. Agora, se U e V estão em W, ou seja, U é uma soma de U1, U2 e V, V1 mais V2, então é claro que a soma de U com V é U1 mais V1, U2 mais V2, onde U1 mais V1 está em W1 e U2 mais V2 está em W2. Portanto, está em W. E por fim, né, se U é U1 mais U2 que está em W, então a multiplicação por escalar aqui, alfa U, é alfa U1 mais alfa U2, que está em W. Por quê? Porque alfa U1 está em W1, pelo fato de W1 ser espaço vetorial, ser subespaço vetorial, e alfa U2 está em W2, pelo fato de W2 ser subespaço vetorial. Então, nós estamos utilizando o fato de que ambos W1 e W2 são subespaços para provar que a soma é um subespaço. Não se esqueça disso. Quando, em particular, eu tiver uma soma em que a interseção entre eles, ou seja, os elementos em comum for somente a origem, somente o vetor nulo, se acontecer isso, eu vou dizer que o W é essa soma aqui, né? Utilizando um símbolo um pouquinho diferente, né? E vou dizer que isso é a soma direta dos subespaços W1 e W2. Por exemplo, né? Considere o W1 como sendo os elementos de coordenadas x, 0, 0 no R3, o W2 de coordenadas 0, 0, z em R3. Então, note que o W1 mais W2 é uma soma direta. Por quê? Porque o único elemento que tem em comum no W1 e no W2 é a própria origem. Porque não tem como o x e o z serem zero simultaneamente, lembrando que o y já é zero em ambos os casos, né? Sem que o vetor em questão seja o próprio vetor nulo, né? O elemento em questão seja o próprio vetor nulo. Então, somente o zero está nessa interseção e a soma direta entre eles é esse espaço aqui, ó, x de coordenada, todos os vetores de coordenadas x, 0, z, que é, portanto, um subespaço vetorial de R3. A ideia, pessoal, é que se V é um espaço vetorial e eu consigo quebrar ele, né, mais ou menos essa ideia, em dois subespaços, de forma que eu tenha o V como sendo a soma direta de W1 com W2, se isso é equivalente a todo elemento do V ser escrito de forma única. Existe uma unicidade de representação como soma de um elemento de W1 e de um elemento de W2. Bom, então, a ideia geral aqui, que a gente gostaria de trabalhar com espaços que são soma direta de subespaços, é a ideia onde
cada vetorzinho pode ser escrito como uma soma de elementos dos seus espaços menores, dos subespaços que formam, né, que constituem o espaço maior. Quando a gente entrar na aula seguinte, na ideia de ortogonalidade, vai ficar muito mais claro a necessidade, né, ou a utilidade de se trabalhar com somas diretas, né, de subespaços. Ok? Eu espero que tenha ficado claro e aguardo vocês para a próxima aula.